Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso fabuloso curso de Administração Financeira e Orçamentária. Essa primeira parte do nosso curso é a sequência na qual eu escolhi. Eu sempre trato o quê? Os dispositivos constitucionais. E hoje a gente vai trabalhar as vedações constitucionais. Essas vedações constitucionais, elas estão consagradas no artigo 167, né? Só para fazer uma ajuda à memória, né? Na Constituição que nós estamos estudando aquela parte dos orçamentos, consagrados no artigo 165 até o artigo 169. Essa é a parte constitucional. Normalmente, eu gosto de iniciar o curso pela parte constitucional. Depois da parte constitucional, a gente vai para uma parte mais teórica e mais técnica, né? Bacana? Artigo 65 da Constituição, está pago, a gente explicou para vocês em detalhes. O artigo 65 trouxe a previsão dos instrumentos de planejamento de orçamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. O artigo 166, muito importante. O artigo 166, nós tratamos do processo legislativo orçamentário, que é um processo especial. Este assunto nós dividimos em duas aulas, uma geral e outra só para falar do orçamento impositivo, que com certeza aí deve ser objeto de todas as provas de concurso, pelo menos uma questãozinha. E hoje nós vamos trabalhar o artigo 67, né? Vamos trabalhar o artigo 67 e o artigo 68 da Constituição. E na próxima aula vai ficar apenas o artigo 169 e assim nós concluímos a parte constitucional, que com certeza aí 20 a 30% das questões de prova estarão aí contidas nessas aulas iniciais, né? O que traz o artigo 67? Gente, você tem que estudar com foco no examinador. O examinador adora o que é palavras negativas, né, de proibição, são vedados, ou seja, são proibidos, ou seja, o que são proibidos, o que está proibido pela Constituição Federal, tá? O que está proibido pela Constituição Federal, nas leis orçamentárias aqui, a gente diz aí, no geral, PPA, LDO e LOA. Bacana? Então, primeira vedação, primeira proibição. São vedados, início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, gente, a lei orçamentária anual é uma lei que fixa, faz a previsão da receita e fixa a despesa, né? Ou seja, aonde a despesa, olha só, aonde a despesa ela é fixada, né? A partir do momento que ela é fixada, significa dizer que essa despesa está autorizada, né? Ela está autorizada. Professor, e aí? E aí eu vou ter que voltar lá na minha época de gestor governamental, de servidor público estadual, onde eu vi várias vezes isso, como a gente estava muito próximo do secretário de Estado, né? Muitos deles chegavam lá e falavam, eu quero fazer tal coisa, né? Eu acordei de madrugada e tive uma ideia fabulosa para resolver os problemas de saúde, de educação, de meio ambiente e assim por diante. Aí levanta a tiazinha lá no final da reunião, da mesa, doutor, não está no orçamento. Quando ela fala não está no orçamento, significa dizer que essa despesa não está fixada e ela não é autorizada, por força do artigo 67. O início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, é vedado, é proibido. Ou seja, no artigo 67, o inciso 1º, é um caso de vedação absoluta. É um caso de vedação absoluta. Só falando aqui um pouquinho de introdução, o artigo 67, nós temos aí 11 proibições, tá? 11 vedações, e a gente vai estudar uma a uma elas. Este artigo, além de 11 vedações, nós temos ainda mais 5 parágrafos que a gente vai estudar também. Segunda vedação, vem comigo aqui, tá? É vedado a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, né? E aí, professor? Realização de despesas, ou seja, a execução de despesas, né? E a assunção de obrigações diretas, ou seja, assumir
obrigações, aqui pode ser contratuais, né, por exemplo, que excedam os créditos orçamentários. Então, a lei orçamentária, o que ela faz? A despesa ela é fixada e autorizada. E ela é fixada e autorizada no valor certo. No valor certo. Então, não pode executar e não pode assumir compromissos, tipo fazer contratos, por exemplo, com os valores superiores. Não pode exceder os créditos orçamentários. Gente, orçamento é algo, ele é algo que ele é algo ali bem burocrático mesmo, tá? Aquele valor tem que seguir até aquele valor, ou seja, também é uma vedação que ela é absoluta. Bacana? Fechado? Ótimo, né? Vem comigo agora, né? Vamos agora para a terceira vedação. Na minha opinião, uma das mais importantes vedações aqui, acho que uma das mais que são cobradas em concurso público. Vem comigo. Vedação artigo 67, inciso 3º. É vedado, né? A realização de operações de crédito. Prof, o que significa operações de crédito? É você pegar dinheiro emprestado, ok? Tá? Você fazer um contrato para empréstimo de recursos, por exemplo, que exceda o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Professor, agora eu estou sentindo que o assunto está complicando. Prof, papo reto, eu sou um cara sincero, eu não aprendi nada. Então calma, para. Calma, vem comigo. A realização, a contratação, você fazer operações de empréstimos de créditos, né, que excedam o montante das despesas de capital. E aí, professor? Tá? Primeira coisa que vocês devem saber, tá? Este aqui é um curso que eu vou fazer de tudo para que você gabarite a prova. O artigo 67, inciso 3º da Constituição Federal, ele traz um assunto muito importante que é chamado de regra de ouro. Então, isso você tem que saber. Tá? Então, isso aqui, essa vedação, é uma vedação tão importante que ela foi chamada de regra de ouro. O que é ouro? Né? Ouro é aquilo que você busca, né? É a medalha de ouro, né? Primeiro colocado. Né? Então, por isso, é um dos motivos que esse assunto aqui é mais cobrado. Então, primeira informação sobre o artigo 67, inciso 3º, aqui que está hospedada a regra de ouro. Pronto, parou. E agora, professor, qual que é a metodologia? Eu tenho que explicar para vocês um pouquinho um tipo de classificação orçamentária, que é a classificação econômica. A classificação econômica foi aquela trazida pelo nosso ordenamento jurídico pela Lei 4.320, tá? Até hoje ela vigora, com certeza, né? É claro que o aprofundamento e os detalhes da classificação econômica nós iremos estudar na classificação da receita e a classificação da despesa. Mas olha só, ali falou capital, né? Ali falou que operações de crédito, né? Então nós temos na classificação econômica da receita e da despesa, nós temos duas categorias, categoria corrente e categoria de capital. Então nós temos receita corrente, nós teremos o quê? Despesa corrente. Nós temos receita capital, nós vamos ter o quê? Despesa de capital. Lembre-se que lá falou de operações de crédito, né? O que é uma operação de crédito? Olha só, são os recursos provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Está aí, ó. Então, operações de crédito que fala o artigo 167, inciso 3º, está aqui, ó, oriundos de constituição de dívidas. O que é isso? Um empréstimo, por exemplo, né? Então, o que ele está falando? Lá ele fala que as receitas de capital não poderão ser superior a uma receita de capital. O que é receita de capital? Uma famosa aqui, ó, investimentos, né? Eu quero comprar uma viatura, um avião, fazer uma ponte, pavimentar uma estrada e assim por diante. É o quê? Uma despesa de capital. Então, isso aqui é capital. Professor, o que é corrente, né? O que é uma despesa corrente? Gente, despesa de corrente está aqui, ó. São as despesas destinadas ao custeio, manutenção dos serviços públicos, né? Aqui tem folha de pagamento, pagamento de tarifas públicas, material de expediente,
tá certo? Contratos de manutenção e assim por diante. Claro que as despesas correntes significam aí a maior parte das despesas constantes no orçamento. Prof, o que é uma receita corrente? Olha aqui, a principal delas, ó, receita tributárias. São aquelas receitas de impostos, de taxas, contribuições de melhoria industrial e assim por diante. Mas principalmente receitas tributárias, né? Ou seja, aquilo que efetivamente a administração pública arrecada. De novo, vem comigo. É claro que o devido aprofundamento dessa aula, né, vai ser na aula de classificação de receitas e de despesas, né? Receita corrente, para você montar um modelo mental. Em especial, são as receitas dos tributos, de impostos, né? Receitas de capital, tá? Nós temos vários tipos de receita de capital, mas uma delas é aquela receita destinada ao quê? De empréstimo, né? Operações de crédito, né? Despesa corrente, isso é fácil, custeio, manutenção da máquina pública. Despesa de capital, algo novo, investimentos, né? Feito isso, né? Vamos entender aqui no meu português aqui, no meu jeitão pragmático de explicar, a regra de ouro, né? Então, nós temos aqui receita corrente, receita de capital, despesa corrente e despesa de capital, né? Professor, o que o senhor vai fazer? Vai calcular? Não, vou trazer dois exemplos para vocês entenderem. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Vem comigo aqui. Receita corrente, 1.000. Receita de capital, 1.000. Qual que é o valor total da receita? Claro, está aqui, continha de padeiro, né? R$ 1.150. E na despesa, 900 mais 250 também, olha aí, ó. Então, isso aqui é um exemplo de quê? Do orçamento equilibrado, tá aí. Então, o que o cara fez? O cara arrecadou R$ 1.000 de receita corrente, tá? Desse R$ 1.000, olha só, ele destinou aqui, ó, tá? Olha aqui, só para você ter uma ideia, ó, R$ 900 aqui para a despesa do custeio. E, tá? Claro, mais R$ 100 aqui, para quê? Para a despesa de capital, para os investimentos, né? Necessários no município, no estado, e assim por diante. Isso é permitido. Por quê? Porque lá na regra de ouro fala o seguinte, ó, a trava está aqui, ó. Operações de crédito, empréstimos. Quando ele faz um empréstimo, ele assume uma dívida, não é isso? Ele pegou R$ 150, ó, é menor do que 250. É menor do que 250. Isso que ele quer, tá? Isso é permitido, né? Mas e a trava da regra de ouro, né? A trava de regra de ouro está exatamente nesta posição aqui do exemplo 2. Olha só o exemplo 2 aqui. Ele tem nesse orçamento aqui, ó, R$ 900, tá certo, de corrente e 250. Então, analisa o seguinte, ó, tá vendo? Esse montante aqui de 250, você pode ter certeza, ó, que 100zão tá vindo para cá, né? Tá vindo para cá. Tá vindo para cá para quê? Para arcar com a despesa corrente. E apenas R$ 150 para cá. Isto que não pode, tá? A regra de ouro visa proibir essa conduta. Professor, mas qual que é a intenção do legislador? Ele fala o seguinte, que as despesas correntes necessariamente deverão ser arcadas pelas receitas correntes, pelas receitas tributárias, por exemplo, né? Inclusive, o ideal é o exemplo 1, tá? Que as receitas correntes superem as despesas correntes para sobrar um percentual para aplicar nas despesas de capital, para aplicar em investimentos necessários para a nossa sociedade. Isto é ideal, né? Quando acontece o caso 2, o que ele está falando? Ele está se financiando através de dívidas, né? Então, você fez 100zão de dívida aqui para pagar pessoal, para pagar energia, ou seja, você não está se mantendo. Por isso que é regra de ouro. Você tem que se autossobreviver à administração pública. Então, a Constituição Constituinte, sabiamente, o cara que fez isso entende muito de finanças públicas. Esse é o modelo mental vigente da regra de ouro, né? Ele visa proibir o quê? Que você busque financiamento de terceiros para pagar despesas correntes. Qual que foi a trava? As receitas de operação de crédito não pode ser
superior à receita de capital. No primeiro caso, ó, ela é menor, 150, 250, então é autorizado. Segundo caso, receita de 250 de operações de crédito para uma despesa de capital de 150, não é permitido, não é permitido, logo é o que? Proibido. Puxa vida, professor, pela primeira vez consegui entender esse tal de regra de ouro. É claro que esse assunto aqui nós iremos voltar quando a gente falar de lei de responsabilidade fiscal, nós vamos detalhar ponto a ponto desse assunto. Bacana? Vamos lá. Professor, eu quero detalhar um pouquinho de receita de capital. Então, a receita de capital, nós temos essas 4 espécies de receita de capital, operações de crédito. Desculpa, a regra de ouro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.